Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. É um prazer estar com você por aqui nesse domingo pela manhã. Infelizmente, para falar da eliminação do Vasco no Campeonato Carioca 2025. Agora é o momento da reflexão, de ter o entendimento, o que continua de errado no Vasco, daquilo que a gente pode aperfeiçoar para melhorar, para ter uma temporada melhor. E alguns aspectos são recorrentes no Vasco, quase que problemas crônicos. E hoje eu vou trazer para você aqui observação, sim, tática da partida de ontem. Mas também a gente precisa entender o que o Vasco precisa fazer de diferente para ter um 2025 melhor. Porque não adianta a gente ficar fazendo as mesmas coisas e achar que nós teremos um ano melhor. E antes de eu dissertar aqui sobre aquilo que eu imagino, você está vendo aí na tela esse QR Code do Jean Reversé, ele que é um cara muito ligado aqui no litoral de Santa Catarina. Se você está precisando de alguém para dar uma consultoria na concepção da palavra, daquilo que é legal e é bom no litoral catarinense, para você investir, para você morar, para você passar o verão, você escaneia esse QR Code, chama o Jean para bater um papo, ele vai lhe atender da melhor maneira possível e o momento para investimento no litoral de Santa Catarina é agora. E, obviamente, eu posso falar de carteirinha, porque o litoral de Santa Catarina está a 60, 70 quilômetros da minha casa. Eu estou falando de Balneário Camboriú, que é considerada a Dubai do Brasil. Eu estou falando de Penha. Quem não sabe e não faz a ligação, Penha é a cidade onde está o Beto Carreiro. Sim, esse parque temático fantástico. Então, você que vê a possibilidade de fazer algum tipo de investimento, escaneie esse QR Code. Aliás, um detalhe: talvez você seja um corretor de qualquer lugar do Brasil, que você tenha os seus parceiros de investimento. Mesmo você sendo um corretor, chama o Jean, que ele faz aí uma parceria com você e no final fica bom para todo mundo. Então, pensou em alguma coisa para o litoral de Santa Catarina em investimento? O QR Code ali está te esperando. Galera, depois da vinheta, eu volto falando muito sobre o jogo de ontem e o que eu penso desse time do Vasco. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, infelizmente o Vasco está eliminado do Campeonato Carioca com mais uma derrota para o rival. O Vasco, que ontem, até o tempo técnico do primeiro tempo, vinha fazendo mais uma vez um jogo justo. Inclusive, esteve à frente do placar, numa bola parada em que o Coutinho faz o cruzamento, o Lucas Freitas acaba errando em bola, ela sobra para o Nuno e o Nuno coloca para o fundo do gol. Uma partida que o técnico Carille, no início, é, tem a mesma formação que venceu o Nova Iguaçu, com dois volantes, o Hugo Moura e o Paulinho, com o Rayan pelo lado direito, de pé trocado, o Coutinho por dentro, o Nuno mais como um meia pelo lado esquerdo, não tão como um extrema, para poder fazer um jogo de associação ali com o Coutinho, e o Verrete lá na frente. E o Vasco consegue sair à frente do placar. Só que logo depois do tempo técnico do primeiro tempo, infelizmente, o Vasco abaixa muito a sua intensidade. E é por isso que eu coloco
esse título de hoje, que o Vasco, infelizmente, ele não consegue competir em alto nível quando ele pega equipe bem treinada tecnicamente e uma equipe física. É muito fácil escapar dessa primeira linha de marcação do Vasco. Até porque, torcedor, você querer marcar a saída de bola do adversário lá na frente, e eu até vou pegar a prancheta aqui rapidamente, você marcar lá na frente com Verrete, com Coutinho, com Nuno e com Rayan, para pegar essa saída de bola do Flamengo tão qualificada, com jogadores tão qualificados, esses jogadores do Vasco aqui acabam não dando pressão nenhuma. É uma pressão descoordenada, uma pressão fraca, ninguém consegue saltar na bola. E o Flamengo, a todo momento, achava Gerson aqui, achava Rascaeta aqui, achava De La Cruz aqui, e essa primeira linha do Vasco, e o que acontece? Além deles acharem esse passe aqui, os jogadores já saltam, já vêm aqui na frente, e esses jogadores do Vasco, essa primeira linha de 4 jogadores aqui, não dão pressão nenhuma. E é uma delícia você jogar contra a equipe do Vasco. Porque o que acontece? Quando você leva a bola para o campo de ataque do Vasco, você pode levar os seus zagueiros até a intermediária em inúmeras oportunidades. Ontem, só para situar o torcedor aqui, a gente pôde ver o Léo Ortiz nessa zona do campo aqui, ó. Tipo, a zaga do Vasco tá aqui, aí a outra linha do Vasco de marcação desce, depois faz a recomposição, vem todo mundo para cá, mas você via o Léo Ortiz trocando passes aqui, ó, atacando bem essa última linha do Vasco aqui, e o Flamengo com todos os seus jogadores espalhados aqui. E por que que o Flamengo pode amassar e trazer todo mundo para o lado de cá? Porque o Flamengo sabe que se o Vasco escapar aqui, quem do Vasco vai atacar aqui? Vai chegar numa bola. O Verrete vai ganhar na corrida de alguém para vir atacar o espaço. O Coutinho vai ganhar na corrida de alguém para ganhar o espaço. O Nuno é um velocista. Então, não. Então, a zaga das equipes que jogam contra o Vasco, e principalmente o Flamengo, elas vêm para o campo de ataque e a equipe toda monta em cima do Vasco aqui, porque a questão física do Vasco é recorrente, é algo crônico, ninguém aguenta mais de falar isso. E sabe o que é pior, torcedor? O Vasco fez uma janela e trouxe 3 jogadores. E para mim está cada vez mais claro que Nuno e Garré não são esses jogadores de atacar espaço. O Nuno hoje é titular indiscutível da equipe do Vasco. O Garré, vamos ver com adaptação. E a gente encerrou a janela internacional sem ter um jogador confiável para poder ser esse velocista e atacar espaço. Eu hoje quero tomar o cuidado aqui para falar bem pausadamente em relação ao Lloyd. Porque quando o Lloyd fez aquela live, eu fiz um acorda vascaíno falando que o importante não é falar numa live, o importante é jogar bola. E eu fui muito criticado pela torcida do Vasco, porque muita gente gosta de ouvir esse tipo de coisa, né? Essa tal de bravata, que deixa o cara vir aqui jogar, o Vasco precisa de jogador desse, porque ele vai meter a mão na cara de flamenguista, porque ele vai dar porrada no Flamengo. O que que ele fez nesses 2 jogos do Flamengo? Ontem teve um lance para mim que foi muito emblemático. Ele puxa um contra-ataque, bota a bola na frente, o Wesley vem dar um carrinho, ele salta, o Wesley sai com a bola e ele fica olhando. Um jogador que taticamente é completamente desconectado com a realidade. E eu vejo que essa postura dele que eu vi na live é algo que acaba interferindo dentro de campo também. Um cara que não está conectado com a realidade. E isso aqui não vai poder virar um recorte se ele der certo no Vasco, porque eu não estou dizendo que ele não vai dar certo no Vasco e não estou dizendo que ele é um jogador ruim. Eu estou dizendo que ele vai precisar de um trabalho extracampo. Para mim já está muito claro. Vai precisar encostar nesse jogador e conversar com ele e explicar o que é o futebol profissional brasileiro. Porque o que ele apresentou nesses primeiros jogos aí está muito aquém daquilo que a gente imagina de alguém que possa vir e ajudar. A postura do Carille nas suas entrevistas coletivas, para mim, está muito clara. Ontem, Cerdeira, Flávio, Sérgio e Emerson nem concordaram muito comigo. Eu tenho o sentimento que o Carille quer fazer uma limpa no elenco do Vasco, que ele quer pegar vários jogadores e dar linha na pipa, mandar os caras procurar clube, fazer alguma coisa de diferente em outro local que estão atrapalhando. Eu vejo jogadores hoje no Vasco que não têm mais a mínima condição de usar a camisa do Vasco. E seria até covardia você ficar falando de Souza e Alex Teixeira. Isso já é passado. Isso para mim é inadmissível esses jogadores ainda fazerem parte do elenco do Vasco. Agora, do dia de ontem, que jogaram ontem, mais uma vez, o que foi o Payet? O contrato do Payet se encerra daqui a 5 de maio, menos de 60 dias.
torcedor do Vasco precisa ser grato, ajudou na não queda lá em 23, só que chega. Não vejo mais o Payet com a camisa do Vasco. A questão do Coutinho ontem, teve esse problema na virilha, torcer muito para que não seja nada de grave. E aqui eu vou tocar num outro ponto que é impopular. Desculpa, é a minha opinião. O torcedor não precisa concordar comigo. E a minha função aqui não é fazer você que está aí do outro lado concordar, é fazer você pensar. Em todos os produtos do Atenção Vascaínos e do Ave Mais semana passada, BDG, Tabela, News e Acorda Vascaíno. Eu falei em todos que o Verratti, nesse tipo de jogo, ele produz muito pouco. E a sua titularidade e a sua presença em campo, ela precisa ser considerada em vários momentos. E ontem, mais uma vez, o Carille morreu com o Verratti dentro de campo. E por que eu estou fazendo esse link falando do Verratti logo depois de falar do Coutinho? Teve uma bola no segundo tempo que o Coutinho enfia para o Verratti, que qualquer atacante do futebol brasileiro de média técnica ia parar na cara do gol. Eu estou falando de média, eu não estou falando da primeira prateleira. Do rival, todos os jogadores iriam parar na cara do gol. Do Atlético Mineiro, todos os jogadores iam parar na cara do gol. Do Palmeiras, todos os jogadores iriam parar na cara do gol. Infelizmente, do Vasco, o Verratti não consegue. Quando o jogo fica fora da grande área, que ele precisa de um jogo de associação, um jogo de atacar espaço, é aquilo que a gente viu ontem. E não é só uma questão de velocidade, é uma questão de técnica. No primeiro tempo, teve um determinado momento que o Paulinho rouba uma bola do De La Cruz lá na entrada da área. E a bola sobra para o Verratti com o Coutinho sozinho atacando espaço. Até vou pegar a prancheta aqui novamente, porque era um lance fácil, talvez o torcedor do Vasco vai lembrar. O Paulinho rouba a bola aqui, o Verratti pega aqui e o Coutinho está entrando sozinho aqui com a zaga do Flamengo aqui. Tinha 2 jogadores do Flamengo aqui. Pois o Verratti conseguiu passar essa bola aqui. O Coutinho teve que voltar e buscar. E a partir da hora que você rouba essa bola nessa zona do campo aqui, você tem que ser assertivo. Você está muito próximo ao gol. Coisa que o Verratti foi muito pouco no dia de ontem. Então, torcedor, para encerrar o meu Faísca Tá On de hoje aqui, o Vasco precisa ter, agora nessas 3 semanas, foco total na questão física desse time. Que eu não acho que a preparação física do Vasco trazendo o melhor preparador físico do mundo vai fazer essa equipe do Vasco jogar muita bola. Não, porque existe uma questão de característica de jogador. A preparação física pode ter os seus problemas? Pode, mas as características dos jogadores do Vasco também não ajudam em nada para que possa ser feita uma equipe física. Fala-se muito da chegada do Brian Palacios. Pode vir. É esse tipo de jogador que o Vasco está precisando para virar a chave e para mudar. Muita gente já fala na saída do Carille. Eu ainda acho que não é o caminho. O Carille faz a sua estreia no Vasco no dia 23 de janeiro. Gente, são 40 dias à frente do comando. Se a gente ficar trocando técnico de 40 em 40 dias, o trabalho nunca vai florescer. Agora, ele tem 3 semanas para trabalhar, 3 semanas para tentar adaptar esses novos contratados e dar uma outra postura tática a essa equipe do Vasco. Além de contratações na janela doméstica que eu acho que o Vasco vai precisar. Então, basicamente, essa paralisação agora serve muito para que o Carille possa tentar, de alguma maneira, encaixar o seu trabalho aí dentro. Agora, se quem acompanha o dia a dia não vê que o Carille vai dar jeito nisso, aí é uma outra história. Porque eu sempre falo aqui que eu respeito o dia a dia do clube e o Vasco está cheio de pessoas lá dentro que devem acompanhar e ter esse entendimento se o trabalho do Carille ainda vai da Liga ou não vai da Liga. Daquilo que eu estou vendo, eu acho que é muito cedo para a gente falar em troca de comando. Beleza, galera? Gostou desse Faísca Tá On de hoje? Deixa o comentário aí embaixo, senta o dedão no like, compartilhe em todas as suas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho. Temos agora um período de muita resenha, muita conversa, muita resiliência para tentar entender qual é o tamanho que o Vasco vai ter daqui para frente para o prosseguimento desse ano. Abraço, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!